Bom dia, meus irmãos. Nós vamos estar dando início a mais esse culto, essa escola dominical. Convido que você traga seus familiares, sua família para frente da TV ou do celular, onde nós vamos estar meditando na Palavra de Deus, nessa escola bíblica dominical. E vamos estar orando, vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus também. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 98, um salmo muito conhecido de todos, um salmo que fala sobre um cântico de louvor ao nosso Deus, e nós vamos adorar, vamos bem dizer, ao nome do nosso Deus nessa hora também, com a leitura desse salmo. Salmo 98, nós vamos ler esse salmo todo, verso 1 ao verso 9. Leia junto comigo na sua casa, vamos estar nesse momento de adoração ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Queridos, louvado seja Deus pela sua palavra lida. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante desse Deus Todo-Poderoso. Esteja em oração nessa hora, uma oração de adoração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Tu és um Deus santo, 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 Pai. A Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Tua glória, da Tua plenitude, do Teu poder. E é por isso que nós estamos aqui, diante da Tua presença, certos que o Senhor é um Deus que nos deu a vida, nos traz todo o sustento necessário para a nossa vida. Por isso, Deus, fica conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Querido, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. E depois dos cânticos, nós vamos estar orando e falando com Deus mais uma vez com relação aos nossos aniversariantes e tudo aquilo que nossos aniversariantes de família também, de casamento e as famílias de oração. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Eu quero
Nós já cantamos louvores, já adoramos ao nosso Deus, e agora nós vamos orar, vamos falar com esse Deus que é todo-poderoso, que é santo, e vamos colocar essas pessoas queridas também diante da presença de Deus. Vamos colocar a vida do nosso irmão Gilmar Moreira, da nossa irmã Aurora Capik, da nossa irmã Bianca Chagas, que estão completando mais um ano de vida, de aniversário durante essa semana. E os casamentos também que estão fazendo aniversário é Luiz e Sueli, Lula e Sueli, o Benedito e a Sandra, e Rodrigo e Larissa, bem como também as famílias de oração que vão ser nosso irmão diácono Paulo Valadares e o nosso irmão Rodrigo, que também é a família de oração nessa hora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, colocar essas pessoas queridas diante do altar do nosso Deus que é todo-poderoso. Estejamos em oração nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, nós colocamos, Senhor, essas vidas queridas diante da Tua presença, te pedindo que o Senhor sustente os anos de vida, que o Senhor prolongue os anos de vida de cada um deles, ó Pai.
Pai eterno, em especial colocamos a vida do Gilmar, da Aurora e da Bianca, Pai, diante da Tua presença. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor prolongue os anos de vida e que o Senhor dê todo o sustento para cada um deles, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, que eles possam aprender cada dia mais do Senhor, que eles possam observar na Tua palavra, que eles possam seguir a Tua vontade. Pai eterno, abençoe também os casamentos do Lula e Sueli. Pai eterno, prolonga os anos de vida, Senhor, desse casamento. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, sustente a vida do Lula, que está internado. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa dar, que ele possa se sentir cada dia melhor, ó Pai. Derrame das Tuas bênçãos sobre ele e sobre a Sueli, sobre a Jéssica e todos os familiares. Pai eterno, também colocamos a vida do Rodrigo e da Larissa em Tuas mãos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe esse casamento, os filhos, ó Pai, e que o Senhor possa, de fato, Senhor, os abençoar, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe também a família do Benedito e da Sandra, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa guiá-los, que o Senhor possa manter, ó Pai, essa família sempre na Tua presença, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Pai eterno, colocamos também no Teu altar a família do Paulo Valadares e a família do Rodrigo, mais uma vez. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa mostrar coisas novas do Senhor, da parte do Senhor para cada um deles. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus e nós vamos então meditar um pouco. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto que é tão marcante na vida do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo ele chega até Atenas e apresenta o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela região, em Atenas. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou fazer uma contextualização antes aqui da leitura. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 34, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse capítulo, esses versos, e sobre um pouquinho mais sobre essa habitação de Deus, não é? O que acontece? O apóstolo Paulo, se a gente voltar uma folha, no capítulo 17, o apóstolo Paulo e Silas aqui, eles chegam a Tessalônica. Depois eles passam para Bereia, onde tem aquele texto famoso, onde os bereanos iam e vistoriavam a Bíblia de acordo com o que os apóstolos ensinavam, com o que aqueles homens ensinavam. E depois Paulo chega até Atenas, onde ele vai ensinar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo chega a Atenas, o primeiro verso 16 aqui, ele já fala sobre essa questão da idolatria. E a idolatria dominante. E o verso 16 vai dizer: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Atenas sempre foi um centro de adoração a vários outros deuses, tanto é que existia o Areópago, onde existem vários deuses espalhados e altares a esses deuses. Então, de fato, o apóstolo Paulo ficou muito triste, muito chateado com essa relação da idolatria daquela cidade. E é interessante pensar nisso, porque a solução para a idolatria daquela cidade não seria nenhuma outra a não ser a pregação do Evangelho de Jesus. E é o que ele começa a fazer. Já no verso 17, ele já começa a ensinar e pregar nessa cidade. E aqui o texto vai até falar assim, porque ele estava, vamos dizer, revoltado, triste com aquela situação. Aí ele vai dizer o verso 17: por isso,
dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então a solução para essa questão da idolatria é de fato a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo começou a fazer e fez aqui em Atenas. Então depois disso, o apóstolo Paulo ele começa a se encontrar com alguns filósofos epicureus e etc., que são filósofos, e começavam a indagá-lo sobre diversas coisas, sobre coisas com relação a esse Deus, a essa salvação, porque a grande questão ali em Atenas era a realidade de ter um Senhor, um Deus se encarnando e um Deus que ressuscitou. Então, para eles isso era muito difícil, uma pessoa ressuscitar. E como também esse Deus morreria e depois ressuscitaria? Como que isso iria acontecer? Então, para eles, a grande questão ali era sobre essa questão da ressurreição. Você pode acompanhar no verso 18. Eles vão falar lá no parte final aqui, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, para eles, essa história toda de um Deus que veio ao mundo, se encarnou, que viveu entre nós, morreu numa cruz por nós e depois ressuscitou, era muito estranho ao olhar daqueles homens atenienses, principalmente aos filósofos. Então esses filósofos chamaram o apóstolo Paulo até o Areópago. O verso 19 está dizendo aqui: então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Então aí o apóstolo Paulo começa a falar um pouco sobre essa questão. O verso 20 e 21, esses filósofos ainda estão falando, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Ou seja, o apóstolo Paulo já estava começando a, de fato, contundir aquela cidade com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava começando a apresentar e as pessoas já estavam começando a ventilar e falar sobre essa nova doutrina, sobre esse Evangelho de modo geral. Então o apóstolo Paulo começa o seu discurso aqui, no verso 22, e vai seguindo até o verso 31 e depois tem uma conclusão do verso 32 ao verso 34. Nós vamos estar lendo então do verso 22 até o verso 34 da palavra do nosso Deus nessa hora. Mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai estar estudando esse texto, vamos ler alguns versos. Então leia comigo na sua casa aí, Atos 17, do verso 22 até o verso 34 da palavra de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos
e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve também alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para que Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, pedir ao Teu Santo Espírito que nos ilumine a mente, o coração, para o entendimento da Tua maravilhosa palavra. E que essa palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e frutifique e cresça para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Então aqui o apóstolo Paulo, ele chega no Areópago, como a gente estava falando antes, e ele chega nesse Areópago e começa a discursar, começa a pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá para aqueles homens. É interessante aqui a gente entender que quando o apóstolo Paulo começa a falar, uma das coisas que a gente precisa ter na nossa mente, que o apóstolo Paulo era um homem muito estudioso, ele era um fariseu, ele era letrado, ele lia muitas coisas, ele estudava, ele aprendeu com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo e no deserto, como ele mesmo relata em uma das suas cartas. E então o apóstolo Paulo, de tanto estudo que ele tinha, aqueles homens também ficaram meio assim: quem é esse homem que fala tão bem? Vamos escutá-lo, vamos entender o que ele está tentando dizer, que filosofia na concepção deles lá, que filosofia nova é essa? Então o apóstolo Paulo começa a discursar, e é interessante que ele dá uma aula sobre a questão da pregação aqui também nesse texto. Ele vai falar sobre vários aspectos da pregação, um deles é a questão da contextualização. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 22 é o seguinte: levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então ele fez, e ele observou o ambiente e introduziu o seu sermão, a sua pregação, falando sobre o ambiente deles, justamente para que aquele público olhasse para ele e fosse: poxa, ele está prestando atenção no que está acontecendo na cidade. É interessante a gente perceber essa questão da pregação do apóstolo Paulo, para a gente aprender também como ele fazia, qual o estilo de pregação do apóstolo, para a gente fazer também não tão diferente dele, não é? E então o apóstolo Paulo havia prestado atenção nessa cidade. Ele sabia o que estava acontecendo na cidade. Ele tem a plena convicção do que eles estavam fazendo. E o apóstolo Paulo, como eu já falei, o verso 16 vai falar que o apóstolo Paulo estava assim, chateado, talvez que a palavra, o espírito se revoltava com relação àquela questão da idolatria tremenda. Mas notem que essa revolta não fez com que ele falasse palavras duras para aquelas pessoas, muito pelo contrário. Ele tentou
trazer aquelas pessoas para perto dele, justamente para que ele pudesse falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele falou que aqueles homens eram acentuadamente religiosos, eles tinham vários deuses e várias coisas aconteciam ali. Então, depois disso, ele cria uma ponte com relação à pregação do Evangelho para aqueles homens. Porque existia um altar ali, o verso 23 vai falar, existia um altar ao Deus desconhecido. Então ele começa a introduzir e falar sobre essa pregação, essa mensagem, usando algumas questões da cultura local para introduzir o Evangelho, e disse: a esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, não sabem quem ele é que eu vos anuncio. Então ele cria uma ponte cultural para que o Evangelho fosse difundido, fosse ampliado, que fosse realmente pregado aos atenienses. E aí ele começa a falar sobre esse Deus que eles não conheciam, e começa a apresentar a esse Deus que eles não conheciam. Do verso 24 até então o verso 29, ele vai falar sobre esse Deus que os atenienses não conheciam. Que Deus era esse que o apóstolo Paulo apresenta aqui também para nós? É um Deus criador de todas as coisas. Verso 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Esse Deus, ele é um Deus todo-poderoso, é o Senhor de todas as coisas, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor de tudo. Ele não é só Senhor da criação que ele fez, mas ele é Senhor do universo, de todas as coisas. E ele vai dar uma sentença aqui que é importante para os nossos dias. Olha só, ele é Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Senhor, de fato, não pode estar recluso em 4 paredes de um templo, ou de uma igreja, ou de uma casa. Ele é muito maior do que tudo isso. O nosso Deus é muito maior, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque esse Deus ele é imensamente maior do que tudo isso. E quando a gente pensa em templo, quando a gente pensa que esse Deus, Criador de todas as coisas, que esse Deus, Senhor de todas as coisas, ele não habita em santuários, eu não quero dizer aqui que, então vamos deixar de frequentar a igreja, vamos fazer cultos remotamente, ou cultos pelo YouTube, ou somente cultos online, e vamos ficar nas nossas casas. Não. A palavra de Deus diz que é necessário para o ser humano se reunir numa igreja e prestar cultos juntos ao nosso Deus. É uma prática que é descrita em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 a 47, quem é da Igreja Presbiteriana de Araçás sabe que eu gosto muito desse texto, relata que aqueles homens, eles adoravam a Deus da sua casa, na sua vida e no templo. Então o templo é muito importante para nós cristãos, para a adoração ao nosso Deus. O culto ao Senhor, o culto público a Deus é muito importante. Por isso, quando voltar isso tudo, vá ao culto, adore ao nosso Deus juntamente com os irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você que de repente está afastado, que você está chateado com algo, com o culto, com a liderança ou tudo mais, saiba que Jesus Cristo, ele não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo precisa e quer ser adorado. Não que ele precise, mas ele quer ser adorado. O nosso Deus quer que você adore a Deus juntamente, publicamente, nesse louvor e a glória de Deus. Tanto é que, quando a gente lê 2 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 7, pelo menos, ou mais, vai se descrever a criação do templo, a construção do templo. Se você pegar em 2 Crônicas, do verso 1 até o verso 7 e daí por diante, você vai ver que o culto, o templo, era muito necessário. A grande questão é, necessário para quem?
Olha o que o texto vai dizer lá em 2 Crônicas. Abre sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 12, do verso 11, até o verso 22, até o verso 16, perdão. 2 Crônicas 7, do verso 11 ao verso 16. Olha o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. Acompanhe juntamente comigo na sua Bíblia. Vou ler pausadamente. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Imagine só o que o apóstolo Paulo está dizendo lá na frente. Não anula esse texto que a gente acabou de ler. Então volte lá para a sua Bíblia em Atos 17, a gente vai continuar estudando aqui, e notem que de fato o templo é muito importante. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ia nas cidades, ele constituía igrejas, e essas igrejas adoravam o nosso Deus juntos. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o templo físico em si só, ele não é a igreja. Igreja somos nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E aí vem uma pergunta: o que nós estamos fazendo com esse templo? Por onde nós estamos andando? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos vendo? Onde nós estamos? Com quem nós estamos? E o que nós estamos fazendo com eles? Isso é muito importante, queridos, porque nós somos a habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é de alvenaria o templo de Deus. Não é. Nós nos reunimos e é muito importante ir à casa de Deus. É muito importante ir à casa do sacrifício, da adoração, de ter esse encontro com os irmãos e adorá-lo. E adorar a Deus na beleza da sua santidade. É uma casa de oração, é uma casa onde Deus escuta a nossa voz, o nosso clamor, é ali. Mas isso não anula que nós temos que continuar orando nos nossos lares, na nossa casa, onde nós estivermos. A realidade é exatamente essa que eu quero trazer aos irmãos. Então, queridos, quando você pensar em templo, pense que você também é templo do Santo Espírito de Deus. Você é a habitação do Altíssimo. E você deve valorizar o templo físico, a casa de Deus, um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Queridos, ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja. A unidade da igreja não é só você, não sou só eu. Nós somos igreja juntos. Nós prestamos esse culto juntos. Nós estamos diante de Deus juntos para o louvor da glória de Deus.
Ninguém é igreja sozinho, volto a dizer. Você precisa da igreja, que a igreja, o corpo de Cristo precisa de você. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios. 1 Coríntios vai dizer que a igreja é como um corpo físico, onde cada membro tem a sua finalidade e função, onde existe somente um cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E o que o apóstolo Paulo está dizendo naquele Areópago é o seguinte, que aqueles homens que construíram um templo achando que ia colocar Deus dentro de uma caixa deles, isso é impossível fazer. Não é possível colocar Deus dentro de uma caixa e falar assim, esse é o meu Deusinho de estimação. Se por um acaso você pensa que está fazendo isso, cuidado, que você está fazendo qualquer coisa de Deus, menos colocar Deus dentro de uma caixa, porque isso é impossível, porque Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é maior do que tudo e do que todos. Mas o texto aqui segue, ele vai falar que Deus que fez o mundo, verso 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O verso 25, vai dizer, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Nós não podemos alimentar e nem servir a esse Deus de absolutamente nada. Isso era uma prática na região. Em adoração a esses deuses existiam sacrifícios de coisas para que esse Deus se alimentasse, etc. Nós não podemos fazer isso, nós não temos a capacidade de fazer isso, porque Deus não precisa de absolutamente nada. E ele vai dizer mais no verso 25, pois ele mesmo é quem a todos dá vida. Olha o que esses versos estão dizendo. Do verso 24 ao verso 28, olha o que está se falando nessa palavra. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus não é servido por mãos humanas. Ele é quem sustenta e dá a vida a tudo e a todos. É o que o verso está dizendo. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem é o arquiteto maior deste mundo. É Ele que nos dá a própria respiração. O ar que respiramos é um sopro vindo do próprio Deus para as nossas vidas. E o texto aqui, o apóstolo Paulo poderia falar muita coisa, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que, e tudo mais, verso 25, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, ou seja, tudo que nós temos, tudo que nós vestimos, o emprego que nós temos, a casa que nós temos, a família que nós temos, o alimento diário que nós temos, o ar que respiramos, o transporte público que nós entramos, tudo é obra de Deus. O carro que nós compramos, toda e qualquer situação que nós temos, tudo é dado por Deus. E notem que Ele faz isso não somente para os cristãos, Ele faz isso e sustenta todo mundo com uma graça comum a todos. Existe uma distinção sobre a questão da graça comum e a graça especial. A graça comum é Deus sustenta a todos, Ele traz o alimento, o emprego para todos. E a graça especial é aquela graça onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através e mediante a ação do Espírito Santo de Deus, nos toca o coração, nos trazendo essa consciência de saber que nós não somos merecedores de nada, nós somos salvos pela única e exclusiva vontade de Deus, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que aplica essa salvação de Jesus Cristo em nossas vidas. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Nós não podemos construir um templo e colocar Deus lá guardadinho nesse templo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os limites até da habitação do ser humano foi constituído por Deus. O verso 26 vai seguir e vai falar sobre esse Deus, sobre o apóstolo Paulo apresentando a Deus para os atenienses. Ele faz isso para nós também. Quem é esse Deus? Vamos dizer aqui mais um pouco sobre ele. De um só fez toda a raça humana, verso 26, para habitação sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, ou seja, o tempo do mundo, o horário do mundo, tem desde os limites da sua habitação, desde antes da fundação do mundo, Deus já determinou tudo o que iria acontecer na face da terra, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Esse é o nosso Deus, um Deus extremamente organizado, como é descrito lá em Gênesis. O nosso Deus determinou todas as coisas antes da fundação do mundo, ele já sabia a consumação dos séculos. Foi por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E aí o verso 27 vai dizer mais algumas coisas. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, ou possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Ele que fez todas as coisas no universo. Essa graça comum é descrita na criação, no sol, na lua, nas estrelas, nas árvores, nos animais, em tudo que existe na própria raça humana, em tudo que existe na face da terra, revelam a glória de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? E quando a gente busca esse Deus, mesmo que tateando, a gente pode achá-lo, mas ele não está longe de nós, como o verso 27 vai dizer. Ou seja, para aqueles homens, eles teriam que tocar num Deus, como acontecia lá em Atenas, nesse Areópago. Mas o apóstolo Paulo disse que não precisa de nada disso, porque ele está bem próximo de nós. O verso 28 vai dizer: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como alguns dos vossos poetas, ele inserindo novamente aqui a cultura. Ele pega essa cultura ateniense, pega alguns poetas dele para introduzir, para falar desse evangelho à cultura ateniense, para que eles entendessem essa mensagem do evangelho. Verso 28, porque alguns poetas têm dito, porque dele também somos geração, ou seja, todos que nascem são sim criados por Deus. Todos somos criados por Deus. Deus sustenta a todos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O verso 29 então começa, o apóstolo Paulo começa a trazer a sua aplicação e o porquê ele está falando isso. Ele vai falar no verso 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ou seja, o apóstolo Paulo vem aqui, apresenta a Deus, fala que esse Deus é soberano, eterno, grande, que ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, e muito menos, ele começa a aplicar e falar assim, muito menos ser feito por mãos humanas, fazendo com ouro, prata ou pedras preciosas. É o que ele está dizendo aqui, e muito menos pela imaginação do próprio homem, porque até isso é submetido à vontade de Deus. E o verso 30, ele vai falar também mais uma aplicação. Se o ser humano ele não pode criar a Deus,
o ser humano vai falar outra coisa. Verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está falando o seguinte: olha, a mensagem do Evangelho não é aquela mensagem que acaricia a cabeça de ninguém. O apóstolo Paulo, no meio da Areópago, vai dizer o seguinte para aqueles homens, cidadãos atenienses, filósofos, estudiosos, talvez líderes da sua região. Ele vai falar o seguinte: olha, agora vocês já sabem sobre Deus. Vocês já sabem que esse Deus não habita em templos feitos por mão de ninguém. Vocês já sabem que esse Deus é criador de todas as coisas. Vocês já sabem que esse Deus sustenta todos e tudo. Vocês já sabem que esse Deus ele é tremendamente maior do que o ouro, a prata, as pedras preciosas que vocês fundem e criam deuses. Vocês já sabem de toda essa realidade. Então é hora de vocês se arrependerem dos seus pecados. É o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porque eles não sabiam antes, agora eles sabem. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A palavra do Evangelho do apóstolo Paulo naquela cidade poderia sofrer vários tipos de coisas ali. Ele teve intrepidez em falar assim: olha só, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não se arrependerem da sua idolatria, se vocês não se arrependerem de tudo isso que vocês fazem, o destino de vocês não é muito bom. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está falando que nós devemos nos arrepender também da nossa idolatria, do nosso pecado e de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não pense você que só o ateniense tem ídolos. Você tem ídolo e eu tenho ídolos. E nós precisamos nos inclinar e debruçar diante de Deus e falar assim: Deus, em nome de Jesus, que a perfeita adoração seja somente ao Senhor. Que somente o Senhor seja adorado na minha vida, na minha caminhada, na minha história, na minha família. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, anuncia para todos os atenienses, todos aqueles que vivem nessa cidade, todos que frequentam esse local, esse Areópago, que eles precisam se arrepender e adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E ele vai falar mais, o verso 31, ele vai concluir essa mensagem, vai falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: olha, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Para por aqui. Ele está falando do final do mundo. Ele apresenta Deus. Ele fala que esse Deus é um Deus justo, que não habita em templos feitos por mãos humanas, é um Deus que sustenta todas as coisas, é um Deus que dá vida, respiração e tudo mais. Ele é um Deus que, conforme o verso 27 vai dizer, que ele não pode ser feito por mãos humanas também, que ele não pode ser feito do ouro, da prata ou de pedras. É um Deus que requer de nós arrependimento de vida e vida diante do altar de Deus. E esse Deus, ele vai voltar e vai julgar o mundo. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando toda essa realidade, está falando: olha, fiquem atentos, porque esse Deus vai voltar e julgará o mundo com justiça. E ele segue, o verso 31, ele julgará o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O apóstolo Paulo falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele apresenta esse evangelho e fala que esse varão, Jesus Cristo, voltará e ele julgará o mundo com justiça
e que esse varão, esse homem, esse Senhor, Jesus Cristo, ele voltará e ele ressuscitou dos mortos. O Evangelho está aqui descrito pelo apóstolo Paulo. Do verso 32 ao verso 34, o evangelista Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos, ele começa a narrar os fatos do que aconteceram. E o verso 32 ele vai falar o seguinte: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Alguns zombam da mensagem do Evangelho. E isso acontece também nos nossos dias. Quando escutam falar da maravilhosa graça de Deus, zombam e escarnecem. Outros vão dizer, sabe o quê? Não, mais tarde eu vou. Já viu aquela pessoa que fala? Não, ainda não está na hora de eu começar a ter um compromisso fiel com Deus. Quando eu tiver mais velho, eu vou. Já viram isso? É aquela questão de: não, eu ainda sou muito novo, eu preciso viver a vida. Depois eu frequento. Não, eu já vivi muita vida, agora eu preciso parar de estudar. Depois eu vou. Ah, eu preciso casar. Depois que eu casar, eu constituo a minha família, vou para a igreja e tenho um compromisso fiel com Deus. A família é constituída. Não, mas eu preciso educar meus filhos, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar mais, porque eu preciso sustentar e eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar e falar com Deus, porque eu preciso buscar o sustento para minha casa, para minha família. Mal ele sabe, como o apóstolo Paulo aqui já falou, quem nos dá o sustento é Deus, não é o nosso braço. E depois, quando está mais velho, mais idoso, vai dizer: não, já vivi muita vida, Deus não vai me perdoar mais, Deus já não está nem aí para mim, eu vivi minha vida, eu deveria ter escutado isso antes. A respeito disso, ouviremos outra hora. Vamos deixar um pouquinho para lá. Muitos fazem que nem os imperadores romanos da época, ou um pouquinho depois. Eles viviam a vida conforme queriam. E quando os médicos falaram assim: olha, dessa noite eu creio que você não passe, você vai morrer. Eles chamavam o pastor, o padre na época, e falavam assim: me batiza, porque eu quero ter um compromisso com Cristo. Meus irmãos, não faça isso na sua vida. Tenha um compromisso sério com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo é agora, o tempo é hoje. O tempo é nesse instante. A palavra de Deus diz aqui, uma mensagem urgente, o apóstolo Paulo falando assim: olha, agora que vocês sabem da verdade, Deus não levou em conta antes o tempo da ignorância, mas agora você que está escutando essa mensagem sabe da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz, eu falo para você e falo para mim: precisa se arrepender dos pecados, precisa se voltar para Cristo, precisa olhar para Cristo, precisa meditar na sua palavra, precisa estar atento, não fuja, como aqueles homens fizeram, muitos deles, mas seja conforme esses outros homens aqui que eu vou falar. A essa altura o apóstolo Paulo saiu, verso 33, e o verso 34 vai dizer, e eu já estou finalizando, vai dizer: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Esteja rolado aqui esses homens, que você escutar essa palavra não seja com aqueles homens que desprezaram, rejeitaram,
Aqueles homens que, depois a gente escuta sobre isso, mas seja como aqueles homens, como esse Dionísio, que escutou a voz do Evangelho e seguiu a Jesus Cristo. Como essa mulher chamada Damares, que foi até o encontro, seguiu e adorou a Cristo. E como esses outros mais, que seguiram e seguem a Cristo até hoje. Que meu irmão e minha irmã, você que está escutando, você que está vendo, possa ser como esses outros, que ouviram o Evangelho de Jesus Cristo e foram até o encontro dele, tocados pela palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a sua vida, a sua família. Escute, medite nessa palavra de novo, leia em casa várias vezes e veja a gloriosa palavra de Deus latente, o Evangelho de Jesus Cristo latente nas palavras do apóstolo Paulo, onde ele apresenta um Deus criador, onde ele apresenta um Deus que nos sustenta, onde ele apresenta um Deus que requer de nós arrependimento, e não é um Deus que passa a mão na nossa cabeça quando erramos. É um Deus que requer de nós que o sigamos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus tremendamente maravilhoso, Pai. Tu és um Deus insondável. Tu és um Deus que não habita realmente em templos feitos por mãos humanas, porque o Senhor é o Deus, o soberano do universo. As galáxias estão no seu dedinho, no seu menor dedo, porque Tu és muito maior do que tudo isso e todos, ó Pai. Pai eterno, nós sabemos que quando contemplamos a Tua face, o quão pequeninos nós somos diante da Tua glória. Deus, se não fosse o Senhor sustentando a nossa vida, guardando a nossa história, nos dando o alimento diário, Pai eterno, nos sustentando com os nossos empregos, sustentando as nossas vidas na falta do emprego, sustentando a nossa vida com o ar que respiramos, o que seria de nós? Pai eterno, em nome de Jesus, quando nós vemos isso tudo, a única ação que nós podemos ter é inclinar a nossa cabeça e dizer: perdoa-nos, Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós criamos ídolos para nós mesmos. Muitas vezes nós levantamos altares de ego e etc. E alimentamos esse altar como se fosse necessário tudo isso. E achamos que nós mesmos muitas vezes somos os nossos próprios deuses. Pai eterno, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fica conosco, Pai. Pai eterno, que nós não nos encontremos diante daqueles homens que zombaram do Teu Evangelho, nem daqueles homens que não acreditaram, nem daqueles homens que protelaram e disseram: depois a gente escuta isso. Não, que nós sejamos arrolados daqueles homens e mulheres que, ao escutar a Tua palavra, falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados e nos livra da morte eterna. Que de fato, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa nos arrolar nesse livro da vida e nos arrolar nesses outros homens e mulheres que estão servindo e seguindo ao Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fique conosco, Pai. Por isso, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos, sim, servir a Ti, o Deus vivo, único Deus, vivo e verdadeiro. Fique conosco, Pai. Abençoe a Tua igreja, Igreja Presbiteriana de Araçás. Abençoe a todos os irmãos que estão escutando, aqueles, ó Pai, que talvez se desviaram da Tua palavra, aqueles que nunca escutaram do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar com o Teu Santo Espírito, Pai, e fazer com que eles voltem, Pai,
e fazer com que eles escutem a tua voz e que eles se convertam a ti mediante a ação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe sua vida. Logo mais à noite nós temos um encontro marcado, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estaremos estudando sobre os sinais do fim e esteja lá, aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus, juntamente com o nosso culto de louvor e adoração. Até logo mais às 19 horas. Deus abençoe sua vida. Até logo.